Boa noite. A Justiça começou a ouvir hoje os réus suspeitos de envolvimento nos 34 homicídios registrados no fim de semana mais violento de Manaus, em julho do ano passado. Dos 21 suspeitos arrolados, 18 são policiais militares, sendo que 11 seguem presos, todos acusados de integrar um grupo de extermínio dentro da corporação. Hoje pela manhã, o juiz Mauro Antoni, da terceira vara do Tribunal do Júri, ouviu o policial militar Magno Azevedo Mafra. O PM está preso, acusado pelo assassinato de Henrique dos Santos Nascimento, morto a tiros na casa dele, exatamente um ano atrás, no bairro São Francisco. Segundo a denúncia do Ministério Público e testemunhas, no dia do crime, o soldado chegou de moto, acompanhado de um comparsa, e atirou várias vezes contra a vítima. A defesa do policial militar alega que no dia 19 de julho do ano passado, Magno Mafra estava em uma festa. Ele não participou, que ele estava numa festa e que a gente tem provas contundentes de que não foi ele o autor do disparo. Nós reafirmamos que o réu Magno não tem nenhuma relação com todos esses outros crimes que aconteceram. Para a audiência de hoje, 2 testemunhas foram convocadas. Uma delas é a delegada de Polícia Civil que conduziu as investigações e a outra, em razão do sigilo, não teve o nome revelado. A instrução de um processo nada mais é do que a colheita de provas, né? Prova testemunhal, prova pericial, de tudo que for alegado pelo Ministério Público na denúncia. O Ministério Público, quando ele oferece a denúncia, ele vai narrar um fato criminoso. Tá? Então ele está narrando na primeira denúncia, que estão os 18 acusados, que 18 PMs mataram várias vítimas. O Ministério vai tentar provar e a defesa vai tentar dizer que não é verdade. Isso é uma instrução do processo. O PM Magno Mafra e outros 10 policiais militares seguem presos por suposto envolvimento nos 34 homicídios registrados em um dos finais de semana mais violentos, em julho do ano passado. Mas a participação dele na chacina só foi possível após o desfecho das investigações de um triplo homicídio ocorrido no dia 8 de maio, no Tarumã, onde foi constatado o envolvimento do soldado. O crime ocorreu um dia após a morte do sargento da Polícia Militar, Elci Lima da Silva, de 49 anos, que foi surpreendido por assaltantes enquanto trabalhava como vigia na zona oeste da capital. Logo após o assassinato do PM, 14 homicídios foram registrados na capital em apenas 2 dias. A relação foi possível a partir da interceptação do celular do soldado Magno, que usava um dos aparelhos furtados de uma das vítimas do triplo homicídio. Segundo o juiz Mauro Antoni, a denúncia apresentada pelo Ministério Público diz que os policiais militares saíam à noite para matar. E isso resultou na Operação Alcateia, que trouxe até a Justiça 21 réus. 3 deles são pessoas comuns, são civis, mas os outros 18 são todos policiais militares. Esta é só a primeira audiência. Ainda não há, segundo o juiz, como prever o encerramento desta fase na Justiça. A gente vai ouvir aqui várias testemunhas do Ministério Público, a defesa também arrolou várias testemunhas. Tudo isso vai ser colocado aqui em juízo. Então essa instrução com certeza não termina esse ano. Em fevereiro deste ano, o jornalismo da Band Amazonas teve acesso ao inquérito e às provas coletadas durante as 2 fases da Operação Alcateia. Vídeos, escutas telefônicas e exames balísticos reforçam a participação de PMs na série de homicídios em resposta à morte do sargento da PM, Afonso Camacho, assassinado a tiros no dia 17 de julho de 2015, quando deixava uma agência bancária de onde havia sacado R$60 mil. E também nesta terça-feira, a Justiça deu continuidade à audiência de instrução para ouvir a babá acusada de aliciar uma menina de 7 anos que ela cuidava. A mulher de 21 anos foi presa em março deste ano e, por estar grávida, ganhou o direito de cumprir a pena em casa. A decisão da Justiça causou revolta na família da vítima, que esteve hoje no fórum. A babá Lidiane da Silva Barbosa chegou hoje cedo no Fórum Enoque Reis para ser ouvida na vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A mulher, de 21 anos, foi presa no início de março após a polícia concluir a investigação e afirmar que ela aliciava uma menina de 7 anos de quem tomava conta. A mãe da menina fez questão de ir ao fórum hoje. Quando eu descobri todos os furtos, ela perguntou: mãe, a capeta não volta mais? Eu disse: não, a capeta vai para o inferno se depender da mãe.
dormir. Aí foi quando ela relatou tudo o que ela tinha feito. Esta já é a segunda audiência do caso. A primeira foi no último dia 13, quando a criança foi ouvida pelo juiz. A babá trabalhava há muitos anos na casa da família e não levantava suspeita. O caso só foi desvendado quando alguns objetos sumiram da casa da família e ela foi demitida. Foi depois disto que a criança resolveu falar. Lidiane estava presa no CDP feminino, mas ganhou possibilidade de cumprir a prisão preventiva em casa, por estar grávida. Quem tem filha sabe o que eu tô vivendo. Uma bandida dessa tá em casa. E eu sem dormir. Eu sem dormir há 4 meses, desde quando eu fiquei sabendo do fato. Quantas grávidas tem no presídio? Em razão do caso correr em segredo de justiça, o juiz substituto da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes não pôde falar sobre o assunto. A criança está sofrendo, a criança está passando por tratamento psicológico, o rendimento escolar dela caiu, ela não está dormindo direito. Um homem morreu na noite de ontem ao tentar fugir de um assalto a um ônibus que seguia pela Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, em Manaus. O assalto, anunciado por 4 jovens que aparentavam ser menores de idade, foi registrado pelas câmeras de segurança do ônibus da linha 678. Na imagem é possível ver um deles armado, ameaçando os passageiros, enquanto os outros recolhem os pertences das vítimas. Durante o assalto, um homem de 32 anos tentou fugir saltando pela catraca, mas foi baleado na nuca. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu no hospital. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Ministério Público do Estado, por meio da Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, propôs à Justiça uma ação civil pública com pedido de liminar para suspender a venda de ingressos para a partida de futebol entre Brasil e Colômbia, válida pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia em 2018. O motivo? O alto valor dos ingressos. O jogo vai ser disputado no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. Em um dos principais pontos de venda de ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Arena Amadeu Teixeira, encontramos a bilheteria vazia. E quando perguntamos a opinião dos torcedores sobre o preço dos ingressos, a resposta é unânime. Está muito caro. A crise de hoje, né, tá muito caro. É um absurdo, né? Numa crise dessa, a gente paga R$400, é um absurdo. As vendas, que começaram inicialmente pela internet há mais de um mês, ainda não decolaram. Os valores cobrados, que fizeram muitos torcedores desistirem da compra, vai de R$110 para a meia entrada a R$400 o ingresso de camarote. Na Copa do Mundo, por exemplo, o valor dos ingressos para as partidas disputadas na Arena da Amazônia foram de R$30 a R$350. Para os jogos de futebol da Olimpíada Rio 2016, os ingressos custam a partir de R$20. Mas então o que justificaria um valor tão diferente do que já foi cobrado anteriormente? A Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa do consumidor também estranhou os valores e já pediu na Justiça que as vendas dos ingressos para a partida sejam suspensas até que os preços sejam revistos. 60%, baseado nessa informação de que eles teriam um acréscimo aqui entre 50% e 70%, a gente está pegando uma média aí, estabelecendo esse percentual linear de redução dos ingressos. Brasil e Colômbia se enfrentam pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. Os ingressos para a partida podem ser divididos em até 3 vezes no cartão de crédito. Mas para o promotor, essa facilidade não justifica o preço cobrado. De acordo com o Ministério Público, a CBF, a organizadora da partida, alega que o jogo precisa de um grande investimento. Fundamentalmente a questão da logística, segundo eles, a distância em relação a Manaus e Rio de Janeiro, a questão do uso da Arena da Amazônia, que é um uso esporádico, fazendo com que, quando se tenha que movimentá-lo, o custo seja maior, o que para nós não justifica. Nós entendemos que não pode haver uma disparidade de preços em torno de 250% entre os ingressos praticados aqui e os preços praticados em Fortaleza, considerando que as distâncias não são tão díspares assim, são quase similares. Outro ponto abordado pelo promotor é a falta de assentos marcados na arena. O estatuto é expresso quanto a isso. O estatuto do torcedor diz que as cadeiras devem ser numeradas
todo torcedor brasileiro tem direito de comprar ingresso já com a numeração especificada. Caso a Justiça conceda o pedido de liminar, a CBF ainda vai ter que ressarcir mais de 10 mil torcedores que já adquiriram o bilhete e que seja estabelecida uma taxa única pela compra realizada na internet. Eleições 2016, o PSDB oficializou na noite de ontem a pré-candidatura à reeleição de Arthur Neto, mas o prefeito de Manaus não compareceu ao evento. Cerca de 200 militantes do Partido da Social Democracia Brasileira se reuniram para acompanhar a leitura da carta redigida por membros do partido. No documento assinado pelo Diretório Estadual e Municipal, o PSDB indica o nome de Arthur Neto como candidato à reeleição à Prefeitura de Manaus. Nós entendemos que a gestão tucana na Prefeitura de Manaus fez muito e ainda tem muito a contribuir com a cidade. Nas eleições desse ano, o PSDB deve lançar uma chapa mista com candidatos a vereadores de Manaus. Arthur Neto vai encabeçar a chapa que até agora não definiu quem será o vice. Estamos conversando com parceiros, partidos aliados, com a sociedade, para se chegar a um nome que possa virar o vice de Arthur na chapa. A convenção para lançar oficialmente o nome de Arthur Neto como candidato do PSDB vai acontecer no dia 5 de agosto. E mais uma chapa majoritária puro sangue foi confirmada na manhã de hoje para as eleições deste ano. O Partido da República oficializou o nome do vice do ex-deputado estadual Marcelo Ramos na disputa pela Prefeitura de Manaus, que também vai contar com o apoio de mais um partido na coligação. O nome do jornalista Wilson Lima, também do PR, como pré-candidato a vice de Marcelo Ramos na chapa majoritária Puro Sangue, foi oficializado durante um evento em um hotel na zona centro-sul da capital. O encontro também confirmou o apoio do PPS na coligação que já reúne, além do PR, o PTdoB, PEN e o PTC, e que vai lançar 310 candidatos a vereador. A convenção que vai confirmar as candidaturas de Marcelo Ramos e Wilson Lima está marcada para o próximo sábado, dia 23 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. O governador do estado e o vice foram mais uma vez condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Desta vez, José Melo e Henrique Oliveira terão que pagar uma multa no valor de R$ 106 mil por propaganda irregular durante a campanha eleitoral de 2014. O governador do estado e o vice foram mais uma vez condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Dessa vez, José Melo e Henrique Oliveira terão que pagar uma multa no valor de R$ 106 mil por propaganda irregular durante a campanha eleitoral de 2014. O julgamento desse processo também pedia a cassação dos mandatos de José Melo e Henrique Oliveira, mas a Corte do TRE, por unanimidade, entendeu que não havia gravidade suficiente para a cassação e decidiu apenas pela aplicação de multa. Em janeiro deste ano, o governador e o vice tiveram os mandatos cassados pelo TRE, mas continuam nos cargos até o fim do julgamento do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Em outra ação que tramita na Corte Eleitoral do Amazonas, José Melo e Henrique Oliveira também estão tecnicamente cassados. Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Coari, a previsão é de tempo encoberto e chuva fraca, mínima de 27 e máxima de 30 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de sol intenso e as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Previsão de muitas nuvens e chuva fraca para Borba, onde os termômetros variam entre 26 e 31 graus. A Procuradoria-Geral do município informou que vai recorrer da decisão da Justiça do Amazonas, que na semana passada determinou que a Prefeitura de Manaus deve reformar o prédio da Santa Casa de Misericórdia.
O alambrado que cercava a frente da Santa Casa de Misericórdia já sofre com a ação dos vândalos. A calçada está quase que encoberta pelo mato. O tempo e a falta de manutenção deixam marcas na estrutura do prédio que há 12 anos está fechado. De 2004 para cá, muitas discussões a respeito de quem assumiria a Santa Casa. O município logo tratou de tombar o prédio como patrimônio histórico. Foi aí que a responsabilidade caiu no colo da prefeitura. A lei que cuida do tombamento diz que o ente que procedeu a esse ato, que tombou o patrimônio considerado histórico, tem uma responsabilidade subsidiária para com o bem. Ou seja, se o proprietário, que é o caso dos autos, não tiver condições, não tiver recursos para fazer essas reformas emergenciais, para conservar e preservar a coisa, então o ente é acionado para que o faça. O prédio, segundo o interventor judicial, recebeu um laudo da Defesa Civil afirmando que ele corre risco de desabar. Mas esperamos que o prefeito, em razão do risco de desabamento do prédio, esse risco foi inclusive certificado pela própria Defesa Civil do município, não recorra, cumpra de imediato a decisão e faça justiça para com a história e a memória da Santa Casa. A Prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do município, afirmou que ainda não foi notificada oficialmente da decisão judicial e que, por isso, não pode comentar o assunto. Mesmo depois de ser notificada, ainda cabe recurso à Prefeitura. O Hospital da Santa Casa de Misericórdia é de propriedade particular e acumula dívidas que ultrapassam os 8 milhões de reais. As novas regras criadas pela Agência Nacional de Aviação Civil para o embarque nos voos domésticos começaram a valer hoje no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital. Mas diferente do que aconteceu em aeroportos de São Paulo, o maior rigor na fiscalização, que tem o objetivo de garantir mais segurança aos passageiros, não trouxe transtornos. As regras que já valiam para voos internacionais também passam a valer para todos os voos nacionais. A partir de agora, após o check-in, para entrar na sala de embarque, os passageiros devem passar por revistas físicas e pelo raio-x. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde as novas determinações da ANAC começaram a valer a partir de hoje, os passageiros foram submetidos a uma inspeção mais rigorosa, porém sem transtornos e sem demora, diferente do que aconteceu nos aeroportos de São Paulo. Diariamente passam pelo aeroporto de Manaus cerca de 7 mil passageiros, mas apesar de operar 24 horas, o aeroporto tem 2 horários de pico, onde há maior concentração de voos, de 10 da manhã às 3 da tarde e de 10 da noite até a madrugada. E é justamente nesses horários que a fiscalização está mais rigorosa. Notebooks e aparelhos eletrônicos devem ser retirados da bagagem de mão para não atrapalhar a visualização dos outros objetos. E a revista física, feita de forma aleatória, vai ser intensificada. Antes da nova regra, o tempo médio de inspeção em cada passageiro era de 2 minutos. Agora, a fiscalização pode levar o dobro do tempo. Atrapalha um pouco, né? Mas, assim, toda medida em termos de segurança é válida. E que eu acho o seguinte, é chato? Eu concordo que seja, como ela também concorda. Mas, se você olhar para o lado do sensato, é prudente. Porque o que é que o governo está preocupado? Com a nossa segurança. De qualquer forma não, se você se precaver e chegar com antecedência, ela pelo contrário, ela ajuda, é bom, importante. No período de férias e com a proximidade dos Jogos Olímpicos, a demanda no transporte aéreo certamente vai aumentar. Por isso, a ANAC recomenda que os passageiros de voos domésticos cheguem no aeroporto com 2 horas de antecedência e sugere que levem equipamentos eletrônicos em mãos e evitem portar materiais metálicos para que o processo de embarque não demore. Já para os voos internacionais, a recomendação é chegar no aeroporto com 3 horas de antecedência.
O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou hoje a lista final dos atletas que irão disputar os Jogos Paralímpicos Rio 2016, que serão realizados entre os dias 8 e 17 de setembro. Ao todo, 278 atletas brasileiros vão competir pela primeira vez em todas as modalidades. E o atleta amazonense Guilherme Costa, de 24 anos, será o representante do estado na seleção brasileira de tênis de mesa. Beneficiário do programa Bolsa Atleta Municipal, no mês passado, Guilherme entrou para o ranking dos top 15 melhores mesatenistas do mundo após conquistar as medalhas de ouro e prata individual e duplas no Aberto da Romênia. Nós já mostramos aqui no Band Cidade as dificuldades das comunidades ribeirinhas para ter acesso à saúde. Muitas vezes o atendimento só existe quando elas são beneficiadas com alguma ação de órgãos do governo. Mas há também voluntários que se dedicam em levar assistência nesses locais onde a logística já é o primeiro entrave. E esse é o objetivo de um grupo criado há 5 anos em Manaus. No último fim de semana, eles conseguiram levar atendimento odontológico para uma tribo indígena no Rio Negro, que há muito tempo não recebia a visita de um dentista. Seria mais um dia comum na aldeia Cipiá, se não fosse a presença desse grupo. Eles são brancos, mas se autodenominam Manaós, nome de uma tribo de guerreiros que viveram nessas terras na época da colonização pelos portugueses. Eles viajaram por 40 minutos de lancha saindo de Manaus para doar um pouco de si em uma ação voluntária, prestar assistência odontológica para as famílias indígenas. Nós identificamos basicamente a necessidade de uma comunidade ribeirinha ou tribo, fazemos uma reunião, definimos um plano de ação e vamos na data definida. Então, se for assistente social, leva assistente social. Se for um problema para alimentação, distribuímos cesta básica. E como hoje é um dentista, a gente está aqui na tribo fazendo esse atendimento. A mulher de Carlos é americana, mas já vive há quase 30 anos no Brasil. Filha de pais missionários, ela é uma das responsáveis por chamar cada vez mais pessoas para somar forças nesse tipo de ação. Não fiz carreira nessa área, que nem meus pais, que eles são missionários de carreira, mas eu acho importante fazer isso uma parte da sua vida, né? Ainda estar ajudando os outros, mesmo que se faça outra coisa de profissão, né? É sempre bom estar ajudando o próximo quando possível. E aí foram aparecendo 2, 10 dentistas, além de acadêmicos e auxiliares em saúde bucal e voluntários de outras áreas, todos muito dispostos em ajudar. Eu me sinto muito feliz, eu gosto, eu ajudo, eu trabalho, então também é um lazer, né, estar aqui hoje, estar participando, deixando o nosso povo feliz, né, então já que é tão precário, a gente vem, ajuda e a gente se sente muito melhor. Eu falo que eu sou uma doutora ribeirinha, eu nasci às margens do Rio Amazonas e eu sempre gostei muito dessas ações. E aí quando o Carlos chamou, eu fiquei super feliz, até porque para vir na aldeia eu nunca tinha vindo, é a primeira vez. Na aldeia vivem 60 indígenas de 7 tribos da região do Alto Rio Negro. Eles se instalaram nessas terras próximo ao arquipélago de Anavilhanas e vivem do turismo. Aqui as tradições milenares são levadas a sério e até o tratamento dentário é feito pelo curandeiro pajé. A nossa questão de hoje em dia, naturalmente que nós temos é através de tucum. Você pega o tucum, arranca, amarra e puxa, mas nem todos estão praticando hoje em dia. Por isso eles foram chegando para o atendimento de forma tímida. As crianças até ganharam espaço para a pintura e olha que belo mural. A pequena Yara estava empolgada. Está desenhando o quê? A floresta. É? Uhum. Você gosta da floresta? Uhum. O que você vai desenhar aí? Cada ponto? Árvores, animais e cobras. E enquanto as crianças brincavam, os pais, mesmo desconfiados, foram para a cadeira do dentista. O cacique da aldeia Cipiá, Tualamã Dessano, diz que o acesso à saúde na região é precário e que ainda é mais difícil para o índio buscar atendimento na cidade. Nós não temos esse costume de ir lá na fila, lá na capital, que geralmente para nós não tem esse cabimento. Que o pessoal amanhece lá, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pessoal amanhece na fila. E a pessoa que está aqui, que vai lá para lá, e chega umas 7 horas, 8 horas, já não tem mais ficha.
Por isso, ações como essa são indispensáveis para manter a saúde dos índios. Os Manaós já fazem esse tipo de trabalho há 5 anos e as ações não param por aqui. Domingo que vem já vamos estar em outro tribo, já com outra ação. Se Deus quiser, mês que vem já vamos estar marcando o próximo. Cada atendimento que você dá, cada agradecimento que você recebe, sabe, que é impressionante, que tem coisas que para nós é tão simples e quando trazemos aqui a pessoa vem, fica maravilhada e agradece, alguns choram, outros riem, enfim, é indescritível a sensação, é muito boa mesmo. Depois dos atendimentos, os indígenas aqui da aldeia Cipiá fazem um agradecimento aos dentistas da maneira mais tradicional, dançando. Belo trabalho, né? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link Vídeos. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.